Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor. Em Lucas 13:31 diz assim: a mensagem de Jesus a Herodes, o lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus, ele tinha que curar os enfermos, libertar os endemoniados, falar do reino de Deus. E a maior autoridade daquela região, tetrarca. Tetrarca é porque o reino era dividido em 4, né? Então, é como se por exemplo, se o Brasil tivesse 4 governos com a mesma autoridade, né? Então, nós deveríamos dizer, se referindo a um deles, como se referia a Herodes. Ele era um tetrarca, uma das 4 autoridades da região. E ele decidiu matar Jesus. É claro que Jesus não fazia mal a ninguém, né? Mas sempre foi assim, o ser humano é mau, o homem é mau. E eu acabei de comprovar, né? Eu fiquei muito pensativo, eu chorei bastante, assim, de madrugada, sozinho. Não por causa da dor na carne, mas por causa do gesto que me levou quase a óbito, que foi um gesto de amor. Eu simplesmente abaixei para abraçar uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, jamais tinha visto. E ele me premiou assim, não sei a razão, eu não sei a razão, mas Jesus tinha uma missão e por causa do perigo recebia muitos conselhos. Você não tem ideia de quantos conselhos eu já recebi. Cuidado, se afasta disso, daquilo, fica de longe. Tem algumas igrejas que tem até redoma de vidro blindado para o pregador. Você sabia disso? O dia que eu fizer isso aqui, não pise mais aqui. Não. Porque para mim seria bem melhor eu morrer na frente de vocês do que fazer isso. Então, Jesus corria riscos. E o conselho era toda hora. Alguém chegou para ele e falou: mestre, retira-te daqui porque Herodes vai te matar. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. A raposa era o Herodes. E de dizer aquela raposa. Ele estava se referindo a um homem, mas a raposa é o tipo de animal que antes da presa morrer, já começa a arrancar os pedaços e comer. A exemplo da hiena, quem sabia disso?
Eu já vi muito. Um dia eu vi uma raposa comendo um leitãozinho, um filhotinho da porquinha lá. O porquinho gritando, ela arrancava os pedaços e engolia. Então, quando ele disse, se referindo ao Herodes como raposa, tem ser humano que tem exatamente o sentimento de uma raposa. Herodes era um desses. E hoje está cheio de raposa. Cheio de raposa. Mas nenhuma delas pode me privar ou me impedir de anunciar o reino e proclamar a glória do meu Deus. Nenhuma delas. Eu não tenho medo delas, eu não devo nada para elas, não vivo amedrontado, apavorado por causa delas, não. Eu tenho base, a minha missão, a missão que Deus me deu, eu vou executá-la pela minha fé. E não vou parar. Não. E vou continuar fazendo o que eu fiz aqui, ó. Quando Deus tocar no meu coração, abraça aquele dali, eu vou abraçar. Não interessa. Então, Jesus mandou o recado para o Herodes. Quando disseram, vai daqui porque ele vai te matar. Jesus falou, ó, vai lá e fala para ele, para aquela raposa, que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Eu queria dizer o seguinte, se vocês têm que me matar, avisa para ele, se ele quiser me matar, vai ter que ser aqui em Jerusalém. Continua, por favor. E lamenta, dizendo, se referindo ao povo, às pessoas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Põe na palavra quis. Quis isto. Jesus dizendo, quantas vezes quis? Quem quis? Quem? Jesus. Põe na palavra quisestes. Esse quis é que o querer do homem, o seu querer, o meu querer, o nosso querer, ele prevalece sobre o querer de Deus. Você sabia disso? Tem gente que vai achar absurdo isso, principalmente esses pregadores que vivem me criticando. Alguns fizeram até piadas com o que aconteceu comigo. Então, preste atenção. Jesus poderia fazer com que todo mundo se prostrasse diante dele e adorasse. Quem sabia disso? Quem sabia que ele gostaria que isso acontecesse? Que ele quer isso? Levanta a mão. Ele quer isso. Mas este não é o querer das pessoas. Jesus gostaria e quer que todos se rendam a ele, mas esse não é o querer das pessoas. O livre-arbítrio faz com que o nosso querer prevaleça sobre o querer de Deus. E já teve caso, por exemplo, no deserto, do povo desejar tanto e querer tanto, que Deus deu uma resposta extraordinária
chateado, falou: avisa para eles que amanhã eles vão comer carne até sair pelo nariz. Porque é aquilo que o povo queria. E aí, depois de ter repreendido o rei Herodes, a tristeza maior de Jesus, ele demonstra isso, não era o fato de Herodes querer matá-lo, não. Claro que não. Eu sei que alguns neste país, que não é de hoje que querem me matar. Eu já falei isso para vocês antes de acontecer isso. Eu recebo isso no meu celular. Mas isso não me incomoda, não. Me incomoda muito mais as pessoas ignorarem o que Deus faz nessa obra, o que Deus mostra e revela através da palavra, através dos milagres. E as pessoas continuam cada vez mais incrédulas, zombando e difamando diante de tudo que elas veem. Isso é que me incomoda. Não pela minha vida, pela minha família, não. Por vocês também não, mas por elas mesmas. Porque essas vão arder no fogo do inferno. Porque estão tendo a oportunidade, mas não querem o favor de Deus. E o favor de Deus é para quem quer. E Jesus provou isso. Quando uma pessoa quer, ele falou: eu quero ajuntar vocês e botar debaixo das minhas asas, como a galinha faz. Mas vocês não querem? Não querem. Olha lá. Vocês não querem. O sujeito está no crime, está nas drogas. O sujeito está na sarjeta, está perdido, como estava aquela mulher que agora tem restaurantes. Se ele quiser, eu posso provar isso para vocês, porque eu só tinha uma muda de roupa suja. Eu não tinha um sabonete para tomar um banho. Um dia Deus sugeriu no meu coração querer. Eu falei: eu quero. Mais tarde eu disse: você é um pregador da palavra, o meu pastor, o meu líder. Juntamente com a esposa falou: esquece, você nunca vai ser um pastor. Eu falei: eu quero. Para ser sincero, nenhum médico me liberaria para fazer essa vigília. No mundo. Pode perguntar para o médico ali, ó. E ainda mais com essa intensidade, que eu não consigo eu não consigo ficar engessado, não. Tudo na minha vida que eu faço é com entrega, é com intensidade, é com doação. Mas eu vim aqui hoje, para dizer a você que tem passado maus bocados, maus pedaços. Para dizer a você que tem sido humilhado nesse mundo, como aquela senhora, aquela família que subiu aqui, que assumiu a empresa onde ela trabalhava de empregada e faliu, ela assumiu, e hoje você ouviu o que ela disse. Eu vim dizer a você, eu vim mais para isso. Eu falei: eu tenho que ir. Eu tenho que ir para dizer o que meu Deus me mandou dizer. Se o mundo todo, seja quem for o Herodes, se o mundo todo estiver contra você, Deus manda te dizer que se você quiser e declarar para ele: Senhor, eu quero, então ele coloca na sua vida aquilo que você quer. Na sua vida.
O que você quer, Ele coloca. Ele é tão maravilhoso, é tão extraordinário, porque sendo Ele onipotente, Ele poderia dizer, bom, eu quero e pronto, todo mundo vai viver assim. Não. Ele deixou para eu e você decidirmos. Se você declarar para Ele, eu quero, então, todo mundo sabe o que Ele quer, que Ele é bom, mas é você quem tem que querer. Pode não ter ninguém por você. Ninguém. Eu cansei de bater nas portas, sabe? Eu mal vestido batia. Eu vi um jardim, eu estava precisando muito me alimentar, ganhar um dinheirinho. Eu até me lembro, uma vez eu e um irmão meu que está ali, o Bispo Francisco, nós estávamos num prédio, trabalhando, ele de pedreiro e eu de servente. Aí ele subiu sem camisa. O encarregado o encontrou na escada e falou, você está despedido. Aí ele foi arrumar as coisas dele lá e foi ir embora, a gente era jovenzinho. Eu falei, onde você vai? O carregado mandou embora. Aí eu comecei a pegar minha traiazinha também, meu boné. Aí o encarregado falou, onde você vai? Eu falei, você não despediu a gente? Ele falou, não, despediu o seu irmão. Eu falei, mas eu também vou junto. Vai escutando, eu estava num sufoco. Aí eu passei perto de um jardim. Eu vi que o mato estava meio crescido, assim. Eu estava pouco tempo na cidade lá. E eu falei, vem cá. Você não quer me empreitar esse jardim para eu carpir? Ganhar um dinheirinho? A senhora pegou a porta assim e bateu com tanta força. Depois foi na janela, abriu e bateu de novo. Hoje eu fico imaginando uma criatura dessas ligando a televisão e eu estou lá. Fechou uma porta. Escuta isso aí. Ele deve lembrar disso. Ele está aí, meu irmão? Ele deve lembrar desse dia, desse episódio que ele foi despedido na escada do prédio. Só porque subiu com a camisa na mão. E a gente tinha acabado de arrumar aquele trabalho. Ele perdeu mais do que eu, porque ele já era oficial, eu não. Mas aquele dia fechou uma porta e uma janela na minha vida. Eu me lembro que eu estava começando a caminhar na fé. Começando. Tinha muita coisa errada na minha vida. Mas eu chorei, eu conversei com Deus do meu jeito. E aí um dia desse, uma madrugada dessa, eu estava meditando, lembrei desse episódio. O querer, quando o homem quer. Eu ainda era um menino. Gente, eu passei momentos na minha vida que era para eu desistir de tudo. Tanta humilhação, tanta humilhação. E jogava na minha cara, tá vendo? Você está começando a ir para a igreja, olha o que está acontecendo. Esse Deus que você falou que tem na igreja, não sei o quê, e papapá, e pé. Fechou uma porta e uma janela. Fecharam aquele dia, uma porta e uma janela. E Deus, aquele dia mesmo, Ele abriu o mundo inteiro para mim. O mundo inteiro para mim. Então, Deus falou, vai lá e diga para eles que eu quero, mas eles têm que querer. Aí Jesus fala, que pena, meu povo,
Que pena. Mostra lá. Eu quis, ó. Quantas vezes, né? Não foi uma vez só, foi? Hein? Esse quantas vezes quer dizer que volta e meia as pessoas estão tendo uma oportunidade para entrar debaixo das asas dele. Mesmo esses que me fazem mal a obra do Senhor, Deus não quer que sejam destruídos, não. Tem gente que numa hora dessa, na ira, na raiva, tem que morrer. Não. Para quê? Se morrer vai para o inferno. Tem que mostrar para ele que tem uma vaguinha debaixo das asas do Todo-Poderoso. Quantas vezes ele disse, quer dizer, imagina Deus falando isso, Jesus falando isso, quantas vezes, ó, quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas. E vós o quê? Não quisestes. Aí o sujeito diz, olha lá, tragédia não sei aonde, epidemia, enchente, seca, não sei o que, e a culpa é de Deus. Espera aí, ó. As asas estão ali, estendidas. E o querer de Deus continua. Mas o homem tem livre-arbítrio. O que leva o homem para debaixo das asas de Deus não é o querer de Deus. O que abre portas na vida do homem não é o querer de Deus, não. Isso aí até nós que somos maus queremos para os nossos filhos. Até eu e você que somos maus, queremos o melhor para os nossos filhos. Jesus falou isso em Mateus 7. Não é o querer de Deus que vai mudar a sua vida, não. É o seu querer. Porque Ele quer. Se você quiser, vai mudar a sua história. É você que tem que querer. Não é o querer de Deus que vai fazer a igreja do bispo crescer, do pastor, que vai abrir portas na sua empresa, na sua vida profissional, não. É o seu querer. Não é o querer de Deus que vai me dar grandes templos e cheios de um povo abençoado, não. É o meu querer, porque isso Deus quer. Mas eu e você é que temos que querer. Por isso o Senhor disse em Isaías 1, se quiserdes e se me ouvirdes, comereis. Não é necessariamente comida, mas é qualidade de vida. É ser um vencedor, uma vencedora. É isto. Deus, Ele quer tudo de bom para nós. Isso eu posso provar. Mas e nós? Queremos o quê? Então, as tragédias estão aí. Os fracassos, as epidemias, todo tipo de imundícia. Eu cheguei em casa, no domingo liguei a TV, num jornal, uma notícia, aí a bispa sentou assim, aí na hora apareceu lá um corpo, um homem, morto, motorista da Uber, é Uber, né? E que levou uma facada no pescoço. Eu falei para ela, ainda bem que você não viu isso aí antes. Pergunta ela. Eu falei, ainda bem, levou uma facada. Aí só que eu fui ver o tamanho da faca perto da minha, vou te contar, é minha não, né?
Que nem o facão me deram, levaram não sei para onde. Agora, eu falei, dá uma olhada aí. Então eu vejo isso, e é o que eu prego a vida inteira. Esteja debaixo das asas do Todo-Poderoso. Eventualmente ele vai permitir coisas que vão te entristecer, mas mesmo assim, dê glória a Deus, porque tudo acontece para a honra e glória do nome dele. Hoje alguém falou, o jornalista fulano de tal falou que o senhor pagou esse homem para te dar essa facada no pescoço. Eu falei, avisa para ele que se ele quiser uma dessa é de graça, é só ir lá no sujeito. Se eu tive que pagar para fazer, alguém queria uma de graça dessa, não? Por isso, credo. Eu não quero nem de graça isso aí. O sujeito, sem perdão, um sujeito que fala um negócio desse, é um débil mental agudo. É mau. Ao povo agora, rapaz. Mas é outro, não é o mesmo da oferta, não é outro. É mau também? Será que ele aceitaria uma dessa de graça? Só me faltava essa. Deu um duro danado para pagar o programa, eu vou pagar para o cara me dar uma facãozada. É um maluco. Que Deus proteja ele para ele não ter uma dessa nem de graça. Senão ele vai ver que o negócio é feio. Então, Jesus fala, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, Deus, ele tem o desejo, o querer, né? E reunir a humanidade debaixo das suas asas, cuidar das pessoas. Isso aí sugere que o que ele quer mesmo de verdade é cuidar de você, como você cuida do seu bebê, sabe? Como a mamãe cuida do bebezinho, Você já viu o cuidado da mamãe? A mamãe, às vezes tem uma hora ou duas que deu banho no bebê, vai lá e cheira o bebê para ver se ele fez alguma coisa para limpar de novo, e papai, e joga, quer dizer, não é talco, não, eu fui falar talco um dia desse, fala, não, agora é pomada, né? Meu tempo era talco. Então, Deus quer cuidar de você assim, de nós assim. Mas é que Deus não vai impor isso na nossa vida, não. Claro que não. Deus quer ver você prosperar e ser exemplo para o mundo, esse mundo incrédulo. Mas Ele não pode fazer isso se você não. Por isso que Satanás trabalha usando esses maus seres humanos, formadores de opinião, para vacinar as pessoas, para não serem fiéis nos dízimos, nos propósitos. Por quê?